Certo ou errado? A frase "o bolo foi feito aqui" pode ser substituída sem prejuízo gramatical e sem diferença no sentido original por "fez-se o bolo aqui". Você marcaria certo ou errado? Vamos revisar voz passiva sintética e voz passiva analítica agora? Fala, galera maravilhosa! Seja bem-vindo ao canal Português para Desesperados. Eu sou a professora Carol Mendonça e a gente vai fazer uma revisão rápida sobre voz passiva sintética e voz passiva analítica pra gente fazer algumas questões no final desse vídeo aqui, tá bom? É o seguinte, a primeira coisa que você precisa lembrar é estrutura. A estrutura da voz passiva é aquela em que você tem um sujeito que não pratica a ação. O que é o sujeito? É o termo de quem você fala. Então você tá falando de alguma coisa, mas aquela coisa só sofre. Ela parece uma amiga minha, só sofre, ela não faz nada, entendeu? Então, por exemplo, quando eu digo que o bolo foi feito aqui, o sujeito da frase é quem? O bolo. Só que o bolo fez alguma coisa? Não. Ele não fez, ele foi feito. Então ele não pratica a ação, ele só sofre. Essa estrutura, sujeito mais locução verbal, é bem característica da formação da voz passiva que a gente chama de analítica. Ela vai trazer um verbinho auxiliar e um verbo principal. No caso, o verbo principal é que expressa essa ação. Nesse caso foi o fazer. Certo? Esse é o primeiro ponto. Vou te dar mais alguns exemplos. Olha, aquela moça foi mordida pelo cachorro. Sujeito da frase, aquela moça. Mas a pobre da moça fez alguma coisa? Não, quem fez foi o cachorro. Então você se liga na estrutura. Aquela moça é o sujeito. Foi mordida é a locução verbal em que a ação principal é morder. E pelo cachorro é um termo que a gente chama de agente da passiva, né? Foi ele que fez, mas ele não é o sujeito da frase, vem sempre com preposição, tá firme aí. Veja esse aqui também, ó. O jogador está cercado por fãs. O jogador é o sujeito, mas ele tá fazendo alguma coisa? Ele é um sujeito paciente, né? Ele é o sujeito da frase, aí a locução está cercado, a ação principal é cercar. E aí, quem é que tá cercando? É o agente da passiva, no caso aí os fãs, certo? Então você vê, verbo foi, verbo está, você vai colocando um auxiliar e um principal, indicando o que aconteceu. Isso aí é chamado de passiva analítica. Para passar da analítica para a sintética, é fácil. Você vai reparar que o verbo principal dessa formação analítica, ele é sempre VTD. Isso é um critério muito importante para você formar a voz passiva corretamente. Tem que ser verbo transitivo direto, o principal. Por quê? Ele não pede preposição no complemento e permite a construção completinha. Você vê, nos nossos exemplos aqui a gente usou fazer, no caso do bolo, morder, no caso do cachorro, cercar, no caso lá do jogador. Todos verbos transitivos diretos, tá? Quando vai passar para a voz passiva sintética, você vai pegar esse VTD e vai juntar com a partícula ser, sempre respeitando o tempo verbal do auxiliar. Tipo assim, não é o bolo foi feito? Então, é o verbo fazer, que é o principal, e o tempo do auxiliar, não é foi? Não é pretérito perfeito? Então eu vou botar o verbo fazer no pretérito perfeito também. O bolo foi feito aqui. Na voz passiva sintética vai ficar fez-se o bolo aqui. Eu respeito o tempo do auxiliar e jogo meu verbo principal lá, que é um VTD, mais a partícula ser. Vamos ver mais exemplo. Aquela moça foi mordida pelo cachorro. A locução é foi mordida. Então, ó, foi, pretérito perfeito. Vou respeitar esse tempo. Vou pegar meu verbo principal e juntar com a partícula ser. Mordeu-se aquela moça. Aí o agente da passiva sai. Na passiva sintética, o agente da passiva não aparece. A gente fica só com o conteúdo do que aconteceu, não sei quem foi, tá? Então, ó, o jogador está cercado de fãs, ou por fãs. Agora o está tá no presente, então eu tenho que respeitar. Cerca-se o jogador. Verbo principal no tempo verbal do auxiliar, mais a partícula ser e o agente da passiva rala. Então, para validar o item, eu posso substituir o bolo foi feito aqui por fez-se o bolo aqui? Com certeza. O aqui é uma marca de lugar, não atrapalha, não prejudica em nada a nossa correção, mantém o original deixando ele aí e eu só fiz a troca da passiva analítica para a passiva sintética. Elas têm o mesmo sentido, a mesma projeção de significado, item correto, só marcar.
Beleza? Comenta aqui se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, eu vou ter o maior prazer do mundo em responder e interagir com você aqui nos comentários também. Não tem jeito, vai passar, conheça o meu curso completo, o link tá aqui na descrição desse vídeo também. Um beijo e até o próximo vídeo.